Terra Firma! Olá pessoal, sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou convidar você para deixar o like, o dislike, vir participar da comunidade Terra Firma, se tornar um cidadão Terra Firmeza, é de graça. Agradecer ao pessoal que tem se inscrito e hoje, acionar o sininho para receber as notificações. E hoje é dia de Saturday Horror Show com o filme Mary Shelley's Frankenstein, ou Frankenstein de Mary Shelley, como saiu aqui. Esse filme eu assisti no cinema, ele é de 1994, ele é uma produção do Francis Ford Coppola, e quem dirigiu esse filme é o Kenneth Branagh. Kenneth Branagh, para quem não conhece, ele é o maior especialista sobre Shakespeare, né? Ele fez uma série de filmes, assim, Henrique V, Otelo, Hamlet, aquela versão do Hamlet bem estilizadona, assim, que ganhou vários Oscars. E o Kenneth Branagh, ele faz o Dr. Frankenstein aqui. Ele tem a Helena Bonham Carter como a esposa dele, né? A amiga de infância que vai se tornar a esposa dele. E o Robert De Niro como Frankenstein. Muita gente não gostou do Robert De Niro como Frankenstein, até porque a gente tem um problema, né? O Robert De Niro é baixinho, né? Tá que nem o Han Solo aí do Star Wars, né? No filme Han Solo, que depois parece que ele cresceu, ele fez aquela cirurgia que tá na moda de esticar a perna. Então, mas assim, eles fizeram truques de câmera para que o Robert De Niro pareça grande como era o Frankenstein, que é proposto no livro da Mary Shelley. Porém, é muito difícil quando você reconhece que é o Robert De Niro, apesar de demorar muito tempo para você perceber isso. Quando eu reassisti agora com a Laís, para poder fazer o vídeo, eu falei para ela, você viu quem é o Frankenstein? Ela ficou olhando, falou, não, eu falei, é o Robert De Niro. Ela olhou e falou, putz, falei, é ele. Então, assim, a proposta desse filme, quando ele saiu e quando ele foi feito, que ele seria um livro que seria fiel ao livro da Mary Shelley. Por que eu estou falando isso? Porque eu já tenho 2 vídeos aqui no canal. Um sobre o Frankenstein, o filme, e o Frankenstein, o livro, que eu falo das diferenças entre um e outro. Tá legal? O Frankenstein lá que tem o Boris Karloff, ele determinou o que é o Frankenstein no nosso imaginário. Por isso a dificuldade de muitas pessoas quando viram o Robert De Niro de Frankenstein não o aceitarem como tal. Porém, se você olhar, ele é o mais próximo do que teria do livro, se você imaginar isso. Só que esse filme ele tem um probleminha. Ele promete que ele vai vender uma versão fidelíssima do livro da Mary Shelley, e ele também não faz isso. Ele é um dos mais próximos, tá? Então vai ter a ideia de quem está contando a história é o capitão do barco, que encontra com o Dr. Frankenstein perseguindo o monstro, né? Que é o Robert De Niro. Ele vai seguir a parte da narrativa. O que eu gosto muito nesse filme, a parte da narrativa em que o Dr. Frankenstein conta o período dele, da chegada da Elizabeth, que é a Helena Bonham Carter, e o período dele na casa, crescendo, ele estudando, ele é muito fiel ao livro, e ele traz aquele ritmo que tem no livro da Mary Shelley. O que acontece? Quando ele está lá fazendo as pesquisas, aí já tem um pouquinho de alterações. Você vai ter algumas coisas acontecendo que não vão ser tão fiéis quanto o livro disse que poderia ter sido. Então, o que vai acontecer aí? Nesse momento, você vai ter um ou outro desvio da história. Ele como estudante, a pesquisa que ele está fazendo, o professor que vai orientá-lo, que não tem isso no livro, na verdade, ele tem um professor que não aceita as pesquisas dele, né? Então ali começa a ter uma outra diferenciação. E o grande momento para mim do livro, que é o momento em que o monstro, Frankenstein, ele vive com a família do cego e tudo mais, ele não vai acontecer como é no livro, eles não conseguiram trazer isso. Mas é um filme muito legal, muito bem feito. Só qual é o meu questionamento?
Eu acho que o Kenneth Branagh, ele é muito teatral, ele é um ator, ele é um diretor que ele vem do teatro, a especialidade dele é Shakespeare, né? Ele é o maior especialista em Shakespeare, de produzir obras do Shakespeare, todo mundo vai procurá-lo. E eu acho que tem horas que a interpretação dele como Dr. Frankenstein está muito carregada, quase como se fosse um musical, sem música. Então, uns exageros. E a mesma coisa da Helena Bonham Carter. Mas aí você percebe que é a direção do Kenneth Branagh. A história vai manter a sua ideia, tá? De como ele vai fazer o monstro, ele vai renegar o monstro virá atrás dele, cheio de esperanças. De novo, eles não conseguiram explorar, para mim, a melhor passagem do livro, que é quando o monstro narra as leituras que ele começa a fazer e montar os seus conceitos. Uma outra coisa que fica muito clara, que é a ideia de que o Robert De Niro, ele era mau, ele era um assassino, ele era um cara, o cérebro de alguém que não era uma boa pessoa. Então quando ele volta à vida, e ele volta à vida quase como uma criança, com alguns pensamentos, uma literalidade, um modo muito maniqueísta de ver as coisas, entre certo, errado, bem ou mal, o lado vingativo dele aflora muito rápido. Isso é legal. Isso mantém a ideia do que é o monstro se formando. Porém, não tem a passagem dele lendo a Bíblia, dele, que no livro é muito louco, a reflexão. Nenhuma obra conseguiu trazer até hoje isso, de como que ele monta esse conceito, tá? É um filme extremamente estilizado do ponto de vista visual, assim, uma fotografia legal, mas ele é opulento, assim. O Kenneth Branagh ele é muito, principalmente nessa fase, a partir dos anos 90, que ele já fica muito famoso e a galera começa a botar grana nas obras dele. Ele tem cenas grandiloquentes, assim, ele tem uma produção de figurino, de ambientação que é muito, muito, muito legal, muito grandiosa. Então a escada, assim, que a hora que ele chega, que é uma brisa total, assim. Então eu acho que esse exagero tira um pouco do foco do filme. Mas segue a ideia dele indo atrás do monstro fazendo a vingança. Para mim, como eu sempre digo, a maior vingança da história da literatura. A vingança mais cruel feita até hoje na história da literatura, para mim, é a ideia do monstro em relação ao Frankenstein. Fora as questões estético, metafísicas, né? A ideia, de novo, ele vai manter essa coisa da obra, que é, quando você tenta agir como Deus, você vai criar monstros, e você vai pagar por isso, você vai ser amaldiçoado por isso. O Kenneth Branagh traz essa questão da maldição, assim, caçando os spoilers, mas quem lê o livro minimamente conhece a história de Frankenstein sabe o que vai acontecer. O momento da morte da Helena Bonham Carter é uma cena brutal, assim. No livro, ela não é desse jeito. Ela morre. Ele vai lá e estrangula a Helena Bonham Carter. E, a Elizabeth. Mas nessa versão é brutal, assim, porque ela vai pegar fogo, ó. E aí, é uma outra coisa muito doida. A noiva do Frankenstein ele vai fazer a partir da Helena Bonham Carter, que foi uma outra coisa que eu achei que ficou muito fora. Eu acho muito complicado, às vezes, as pessoas quererem fazer uma refilmagem e mexer em coisas que são insubstituíveis na obra. A ideia ali é ele viver o luto da Elizabeth e fazer o outro ser pro monstro, pro Frankenstein. E ali vira uma bagunça, assim, que essa parte também eu acho que fica a desejar. Mas é interessante para você ver uma obra do ponto de vista diferente. Mas é brutal, tá? Eu acho que a cena mais horrorosa e barra pesada desse filme é essa sequência da morte da Elizabeth, que é doideira. E aí o que eu falei da maior vingança? O
o Dr. Frankenstein, em um determinado momento do livro, fala assim pro monstro, que não vai ter nome. Muita gente faz essa confusão. Me mate, então. Acabe com o meu sofrimento. Ele fala, não. Porque eu vou continuar vivo e você vai ter a pena de vida. Eu vou matar todo mundo que você ama. E você vai sofrer como eu, de ser sozinho. Você vai viver a solidão como eu vivo. E aí você vai ter... Ele vai voltar atrás, como acontece no livro, e eles vão atrás. E aí o final também ele é diferente do que é na obra, tá? O Kenneth Branagh tá no barco lá e ele conta a história, porque quem tá narrando essa história para nós é o capitão do barco que tá levando os seus tripulantes para destruição, indo atrás de um sonho dele de provar um ponto de vista. Mas ele está fazendo a mesma coisa que o Dr. Frankenstein. E ele aprende com a história do Dr. Frankenstein que tudo tem um limite. E aí o jeito como ele vai terminar o filme aqui é diferente do livro, diferente do filme original. Eu particularmente eu não gosto dele também. Eu gosto da ideia de saber que um foi atrás do outro ad infinito, assim. Tá legal? Porque não acaba, o tormento do Dr. Frankenstein não acaba no livro. Porque ele tem que prolongar essa dor dele atrás do monstro e tentar destruir o monstro para que ele, na verdade, pague todo o mal que ele causou por tentar dar uma de Deus. Muito doido. Beleza? Mas eu recomendo o Frankenstein da Mary Shelley. É um filme muito interessante. Ele não cumpriu o que ele prometeu, que seria a adaptação mais precisa e tal. Mas é um filme bem interessante, sim, bem brutalzão. Libertar-se. A companhia da solidão causa a falsa impressão de que as coisas não são como deveriam ser. Nos imaginamos e nos perdemos no poderia ter sido, e as suas sedutoras promessas não cumpridas de grandeza, onde a tentadora ideia de todas essas possibilidades começa a sufocar o ego, agora preso e enterrado, em um profundo buraco escavado aos poucos pela perigosa mente a tentar, inutilmente, entender o que não tem explicação. E quando percebemos em dolorosa surpresa, caminhamos até um lugar estranho, dentro de nós mesmos. Assim, acabamos nos perdendo do nosso caminho inicial e tudo o que queremos. Que essa dor... E tudo o que queremos é que essa dor cesse de vez. A fácil opção de fechar os olhos, deixando o corpo ascender, no sentido contrário tomado à vida, que só anda para frente entre os seus altos e baixos, em que a dor e o júbilo se completam em paradoxo, para que o dia complete a noite, e as belezas e desafios de ambos nos deem uma mentirosa esperança de que tudo será diferente. E ao abraçarmos calorosamente a necessária depressão dessa inevitável constatação, é que finalmente seremos livres, para podermos sorrir de novo, como um dia fizemos de modo pueril, e finalmente sermos felizes, livres de expectativas inúteis. A gente cria uma grandeza para a gente, numa grande eloquência na vida, que a gente passa a acreditar que tem que ser assim. E a vida é mais simples do que isso. E a vida a gente vai nascer, viver, fazer um monte de coisas e morrer. E é isso. E a gente tenta criar grandes planos, grandes expectativas, deixar grandes legados que não farão a diferença em momento nenhum. E a gente não consegue lidar com isso. Esse vazio existencial que nós sentimos é porque no fundo a gente sabe que a gente não vai conseguir dar conta desse plano, dessa necessidade de ser algo maior do que a gente é de verdade e não conseguir chegar lá. Como foi com o Dr. Frankenstein no livro e no filme, e como é com o monstro, que em determinado momento ele percebe que ele é um cara cruel mesmo, muito forte só. E que é isso que ele vai fazer, encher o saco do Dr. Frankenstein e infernizar a vida dele, querendo uma vingança. Beleza? Deixa o like, o dislike, se inscreve no canal. Diz aí, você já assistiu esse filme? Concorda? Ele tem lá na Netflix. Esqueci de falar alguma coisa? Tem alguma cena, uma passagem favorita do livro ou deste filme que você gosta demais?
é muito louco que não dá para comparar com o Frankenstein original do Boris Karloff, porque ele vai mais na ideia do livro, e como eu fiz nos 2 vídeos lá sobre o livro e o filme original do Boris Karloff, tem uma diferença muito grande. Grande abraço, e eu tô bem apaixonado na minha deitadura aqui, e eu vejo vocês em outro vídeo de Saturday Horror Show. Tchau, tchau.